Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eu saúdo todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Queridos irmãos, irmãs, amigos, nesta manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus para os seus corações, para os nossos corações. E essa palavra se encontra em 2 Reis, capítulo 6, verso 24, onde a palavra de Deus vai nos falar sobre o cerco de Samaria. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que em um período da história, o povo de Israel foi cercado lá em Samaria por um rei chamado Ben-Hadad. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que por causa desse cerco, muitas pessoas não poderiam sair da cidade porque seriam mortas. A palavra também nos diz que por causa desse cerco, houve uma grande fome naquela cidade. Fome tal esta que a Bíblia relata que uma mãe foi capaz de comer o próprio filho. Parece algo absurdo, parece algo fora do real, mas na verdade isso aconteceu e a palavra de Deus nos ensina acerca disso. O que eu quero chamar a atenção de todos que estão a me ouvir é que esse texto está se tratando de um caos social, onde as pessoas estão sem condição de poder se manter, onde as pessoas estão vivendo, passando até mesmo fome por causa da escassez, da necessidade que estava se abatendo sobre essa cidade por causa desse cerco que havia sido feito pelo exército inimigo. E por causa disso as pessoas estavam morrendo, estavam em desespero, estavam vivendo uma realidade surreal. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que isso também se aplica ao momento que nós estamos vivendo em nosso país. Nós também estamos vivendo, de certa forma, um cerco, já que nós somos muitas vezes forçados a estar dentro das nossas casas, muitas vezes privados de trabalhar por causa desse vírus, por causa desse mandato feito pelo nosso governador, e que muitas vezes na tentativa de resolver um problema acaba gerando outro problema maior, que é a consequência da fome, do maior crescimento da criminalidade, dos assaltos, que infelizmente está vitimando muitas pessoas por causa dessa quarentena. Então, diante disso, a pergunta é: como nós devemos nos portar diante dessa situação? A palavra do Senhor vai nos dizer que lá em Samaria, quando o cerco havia ocorrido, havia um homem de Deus chamado Eliseu. Esse homem estava ouvindo a voz do Senhor. Era a única pessoa naquele período que estava ouvindo Deus falar. E sabe, isso também nos traz uma grande lição. Muitas pessoas estão perdendo tempo absorvendo notícias da televisão, do jornal, e muitas vezes essas notícias são notícias que trazem tristeza, trazem angústias, e na verdade o que a palavra de Deus nos orienta é que em tempos difíceis nós devemos ouvir a voz do Senhor, entendendo que o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Nós não devemos entrar em desespero, pois sabemos no Deus que nós temos crido. Jesus, certa vez falando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: o Senhor alimenta os pássaros que estão nos campos, o Senhor dá comida a eles, ainda que eles não trabalham, mas o Senhor os alimenta todo dia. Não tem de vós muito mais valor do que os pássaros do campo? O que Jesus quer nos dizer com isso é que o Senhor Deus é o Deus que provê em nossas vidas todas as coisas. Independente das circunstâncias em que estejamos nós passando, Deus é o Deus que provê, Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que alimenta o seu povo. Então, diante desse caos social que nós estamos vivendo, diante dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, queridos, nós devemos preservar a fé. E ao invés de ouvir aquilo que a mídia diz, aquilo que as pessoas que estão apavoradas estão comentando, nós devemos parar um pouco e discernir e ouvir a voz de Deus. Em tempos de crise, a fé é a maneira mais forte e mais eficaz de vencermos todas as provações. Quero concluir essa rápida mensagem com um texto de Provérbios 24:10, está sendo muito
citado nesse período, que é: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Seja forte, seja valente, creia, Deus proverá todas as coisas. Não se preocupe com amanhã, pense no hoje. Deus já proveu o seu pão, Deus já proveu o seu alimento, amanhã Deus nos dará escape. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.